Olá, sejam bem-vindos a mais uma edição do programa Atitude Empreendedora com vocês, Reginele Sampaio, direto de Valladolid, na Espanha. Estamos vivendo aqui uma semana super peculiar. Parece que nós voltamos para o inverno novamente, apesar de que a paisagem já mudou. Já está tudo verdinho, as árvores já floresceram, já encheram de folhas, já tem flores por toda a cidade. Tem um solzinho gostoso, mas tem hora que vem um vento forte, tem hora que vem um vento frio, tem dia que a temperatura cai lá embaixo, mas é normal. A primavera e o outono europeu são bem peculiares. Mas eu estou muito feliz de estar aqui com vocês hoje. Está começando o programa Atitude Empreendedora, onde a sua atitude conecta com o seu propósito. Esse é o seu programa que não te entrega somente conteúdo, mas te entrega também direção. E se você ainda não está inscrito no canal, se inscreva, deixe o seu comentário, ative o sininho e convida os seus amigos para estarem aqui. Esse programa ele foi feito com muito carinho para que mulheres possam melhorar a comunicação, o posicionamento, a mentalidade também. Eu sou mentora de mulheres, eu tenho uma comunidade de mulheres empresárias, então eu vou ficar muito feliz de conhecer você, conhecer a sua história. Já deixa aqui o seu comentário. Hoje eu quero trazer uma pergunta que ela é muito simples, mas ela pode mudar tudo. Por que você faz o que faz? Se alguém te fizer essa pergunta, você é capaz de responder sem dizer o que você faz? Ou você consegue dizer claramente, eu faço isso porque tal coisa, por isso e por isso. Então, tem uma diferença, e essa diferença, ela parece mínima, mas ela é muito importante você ter clareza. É importante você ter clareza do o que você faz, por que você faz e para quem você faz. Então, é muito importante você saber tudo isso, porque você não vai vender para todo mundo. O maior erro que empresários cometem quando começa a empreender é querer vender para todo mundo, e você não vai conseguir. E quanto mais nichado o seu produto ou serviço for, mais você vai conseguir ter bons resultados. Não adianta você querer agradar todo mundo. Tem uma frase, ela é muito polêmica. O cliente sempre tem razão. Não concordo com essa frase. Nem sempre o cliente tem razão. Ainda mais se for o cliente errado. Sabe quando você faz uma promoção que aparece um monte de gente e aí achando que tá pagando muito, aí começa a exigir exigência premium para pagamento promocional? Esse é o pior cliente. O cliente que não valoriza o seu trabalho, o seu produto ou serviço, ele pode te custar muito caro. E eu não tô te falando isso porque eu li em algum livro, é de experiência própria. Eu cometi um erro muito grave quando eu comecei a empreender aqui na Espanha com o meu kit de papelão. Eu fiz um anúncio e nesse anúncio eu fiz o anúncio no lugar errado, essa é a grande verdade. Então ali eu atraí clientes de todas as categorias e foi muito cansativo para mim. Porque a maioria queria pagar barato, queria desconto, mas queria exigência premium. E, gente, sinceramente, é complicado, né? Você querer pagar barato e querer exigir muito. Então, hoje, nós vamos direto na raiz. Hoje nós vamos falar de propósito, de decisão e de algo muito importante que eu amo abordar: posicionamento. Então nós vamos falar tudo
não é coisas que eu tirei da minha cabeça, tá? Vai ser baseado num dos livros mais poderosos no mundo dos negócios. Tudo começa pelo porquê, do Simon Sinek. Então existe um erro que todo empreendedor comete, é começar no lugar errado. O Simon Sinek, ele aborda nessa visão porque a maioria das pessoas falam assim: eu vendo isso, faço aquilo, trabalho com isso. Mas as marcas que realmente crescem, que conquistaram grandes resultados, que marcam a diferença, elas começaram diferente da maioria. Elas começaram pelo porquê. O porquê é mais importante do que várias outras coisas. E não é sobre dinheiro, tá? Aqui nós estamos falando sobre missão. Não é sobre dinheiro, não é sobre o produto, é sobre uma causa, é sobre uma crença, é sobre uma missão. Eu faço o que eu faço porque eu quero ajudar as pessoas a crescerem. Eu sou mentora porque eu quero ajudar mulheres que estão travadas a melhorarem o seu posicionamento e, consequentemente, terem resultados. Você entende a diferença? O resultado, ele vai ser a consequência de tudo o que você faz, de todo o trabalho desenvolvido. Então, nós precisamos organizar isso na nossa cabeça e no nosso plano de negócios. Porque é outro erro que a maioria dos empreendedores cometem, não ter um plano de negócios, não estruturar o que vende, por que vende e para quem vende. Então, o Simon, ele aborda nesse livro o círculo de ouro. Então, imagina 3 círculos, como uma pirâmide aqui. Eu desenhei o primeiro, o segundo e o terceiro. No centro, por quê? No meio, o como. E do lado de fora, o quê? A maioria das pessoas vive de fora para dentro. E é o contrário. Os grandes líderes, eles vivem de dentro para fora, do porquê para as demais coisas. Então, perguntas, né, muito importantes que você deve fazer. Por que que eu existo? Eu existo por algo maior. Deus, quando Ele me criou, Ele tinha uma missão para mim. Ele não me colocou na família que eu vim à toa, na vizinhança que eu cresci à toa. Ele não me colocou no lugar que eu nasci à toa. Tudo tem um propósito. O que acontece? Os ateus, eles sempre questionam que Deus não existe porque Deus permite o sofrimento. Mas a realidade é bem diferente disso. Deus criou o mundo e criou os humanos. Assim como Ele criou a natureza, os animais, criou tudo. Só que os humanos, eles se perdem, se acham inteligentes demais, sábios demais e querem viver por conta própria. Eles não querem cumprir o propósito que Deus tem na vida deles. Eles não querem escutar o que Deus tem para falar. Quando Deus dá uma direção, se Deus manda ir para um lado, eles querem ir para o outro. Tem muita gente que quebra a cara. Tem muita gente que vive frustrado. Por quê? Porque não obedeceu à palavra de Deus. Não obedeceu os desígnios de Deus. Então, como que eu faço isso acontecer? O que eu entrego como resultado? Então, essas são perguntas muito importantes. Por que eu existo? Como isso acontece? E o que eu entrego como resultado? Então, eu existo por um propósito muito maior do que eu. Muito maior do que o meu. Às vezes, eu tenho vontade de fazer uma coisa, mas Deus tem algo muito maior para mim.
Então, o que você precisa é viver baseado no que você tem dentro para fora. É no bem que você pode levar para o mundo. O propósito que você tem e que você pode entregar para o mundo. E não ao contrário. Eu vou te dar um exemplo claro. Uma pessoa, ela pode dizer, eu vendo festas. Conheço muitas decoradoras e aqui na Espanha eles costumam dizer, ai, la chica de los globitos. Então, você dizer, eu vendo festas, olha só a diferença. Eu vou mudar um pouco para você enxergar a diferença, para você ver o que é ter uma oferta de valor. Quando você diz, eu crio experiências que conectam famílias e transformam momentos e memórias inesquecíveis, percebeu a diferença? Gente, isso dá um sentido muito grande para o seu negócio. Então, você não vende, você significa. Porque vender festas, qualquer um pode vender. Agora, quando você vende a experiência, quando você vende os momentos, as memórias inesquecíveis, é diferente. Então, como que a gente vai aplicar tudo que está no livro na vida real? Hoje eu quero te ajudar a trazer essa parte teórica do livro para a realidade. Se você sabe o porquê, você vai até o fim, independente das dificuldades. Quando você não sabe o porquê, você se cansa mais fácil, você desiste mais rápido, você se compara demais com os outros. Agora, quando você sabe por que eu estou aqui porque tem um propósito, e esse propósito é tal, você tem direção, você tem identidade. E você para de correr atrás de clientes, você começa a atrair clientes. Então, existe essa grande diferença. Se tem uma coisa que as empresas deveriam fazer na hora de contratar novos funcionários, é perguntar qual é o maior sonho deles. Porque quando você sabe por quê e por quem a pessoa está lutando, aí você responde para ela o porquê você criou a sua empresa, por que você vende o seu produto ou serviço, a pessoa começa a se sentir parte da sua missão. Porque, gente, nem todo mundo vai empreender e tá tudo certo. Não tem coerência. Não faria sentido se todo mundo seguisse o mesmo caminho. Então, tem pessoas para liderar, assim como tem pessoas para serem liderados. Tem pessoas para terem o próprio negócio e tem pessoas para agregarem o seu conhecimento, o seu talento em negócios alheios. E tá tudo certo. Ninguém tá errado, não existe o certo e errado. Você tem que ficar onde você entende qual que é a missão, qual que é a diferença. E quando você entende isso, você luta pela empresa que você trabalha. Eu conheço pessoas que maldizem, elas criticam o patrão, falam mal do patrão o tempo todo, fica doido pra chegar sexta-feira, reclama da segunda-feira. Isso é muito triste. É muito triste você viver reclamando porque você tem que cumprir algo, ficar torcendo pro tempo passar mais rápido para você poder descansar. Quando você entende o seu porquê, tudo se torna mais fácil, o caminho se torna mais leve. Você consegue ficar até tarde acordado, trabalhando em um projeto para você terminar esse projeto. Você consegue se alinhar, se adaptar com a realidade. Você consegue se organizar para você cumprir essa missão.
Uma coisa que você precisa entender: os clientes, eles não compram o que você faz, eles compram o motivo pelo qual você faz. Se você ainda é o vendedor que está vendendo o quê, a tendência é você cair no índice que vários órgãos de pesquisas dizem: fechar o seu negócio nos primeiros anos. Porque não é só vender por vender focado em faturar um valor X. É você vender para você cumprir uma missão, para você atingir um propósito, para você fazer a diferença. E eu diria até que para você deixar um legado. Então, nós temos aqui agora umas perguntas poderosas. O que te fez começar a empreender? Você sabe? Você tem essa resposta fácil? Qual a dor que você quer resolver? Tem gente que fala assim: ai, criptomoedas, tá dando dinheiro, vou pra lá. Ai, agora é o Avestruz Master. Quem é mais jovem não vai lembrar disso. Mas teve uma época de um negócio que as pessoas investiam nos avestruzes. E aí os donos, eles cruzavam os bichos e era tipo uma pirâmide. Eles faliram. E muitas pessoas perderam tudo. Sabe aquelas fórmulas mirabolantes? Dinheiro fácil, dinheiro rápido? Isso não existe. Por que muitas pessoas, quando ganham milhões na loteria, em programas, né? Tá na moda aí os reality show. Por que elas perdem tudo? Primeiro, por causa das crenças. Segundo, por causa da dependência emocional. Elas querem ajudar todo mundo. Ajudar todo mundo não é o problema. O problema é você só gastar. Você não colocar o dinheiro para trabalhar para você. Você não investir. Você não ter um retorno. Porque o dinheiro, ele é uma ferramenta e ele precisa trabalhar para você. Se você não colocar ele para trabalhar, ele parado, ele não vai render. E você, usando os recursos que você tem para ajudar todo mundo, vai chegar um momento que vai acabar. É por isso que tem pessoas que participaram de reality show que estão falidas. Ganhadores da loteria que estão falidas. Elas não souberam usar essa ferramenta ao seu favor. O que você acredita que o mundo precisa? Sabe aquelas perguntas bem profundas que os coaches fazem para te ajudar a entender o seu Ikigai, né? Qual o seu propósito? Aquelas perguntas que você tem até dificuldade para responder. O que eu posso agregar para o mundo? Aí tem gente que fala assim: ai, nada, eu tô aqui na minha vidinha, trabalho, pago as minhas contas. Mas aí você não percebe que todo mundo te procura para você resolver um problema. Você não percebe quantas pessoas você influencia quando você grava um simples stories. Ou no seu trabalho, quantas pessoas fazem algo porque você recomendou. Você não percebe muitas coisas. Daí você não entende o que é o propósito. O seu porquê, ele não nasce pronto. Ele é revelado quando você para e se escuta. Quando você reúne a sua experiência, as suas habilidades natas e inatas, e você começa a fazer perguntas, você chega nas respostas. Você chega no seu propósito. O bom é que teve uma época da minha vida que eu não sabia o meu propósito. E aí quando os mentores, né, que eu sempre fiz muitos cursos, participei de muitos treinamentos, então eu ficava
esperando os coaches, os mentores, os palestrantes chegarem em mim e falarem: o seu propósito é esse. Quando na verdade, se eu fizer as perguntas corretas, se eu observar o que eu vivi, as minhas experiências, as minhas habilidades e começar a fazer as perguntas certas, eu vou chegar nessa resposta. Eu não sabia disso, eu queria a resposta pronta. E isso é uma construção sua que você tem que fazer. Então, tem algo que eu gosto muito desse livro, porque ele faz a gente fazer esses questionamentos. E esses questionamentos, eles são muito importantes para o nosso crescimento. Esse livro, ele nos traz a ideia de mentalidade e posicionamento. São duas das coisas que eu trabalho na minha mentoria Atitude Empreendedora. Eu trabalho a mentalidade, o posicionamento e a comunicação. Então, é muito importante a gente começar pelo porquê. Porque quando você começa pelo seu motivo, você não negocia os seus valores. Isso é o que constrói a autoridade de verdade. Porque quando você tem clareza de quais são os seus valores, você não entra em qualquer projeto, você não aceita qualquer parceria, você não participa, você é coerente. Você vai nos lugares que vão agregar a sua missão, que vão te aproximar do seu sonho, do que você quer cumprir, do que você quer realizar. Então, gente, posicionamento não é sobre postar mais, não é sobre aparecer mais, é sobre você trabalhar na construção da sua imagem. Eu quero ser coerente com as pessoas, elas vão me enxergar como uma mulher séria, verdadeira, uma mulher que vive o seu propósito. Porque quando você fala com propósito, você conecta. E quem conecta vende. Eu já cansei de falar isso, eu tenho vários vídeos falando sobre isso. Quando você fala com propósito, você não precisa ficar convencendo as pessoas. Você não precisa ficar mendigando, porque uma coisa é vender e outra coisa é mendigar. Assim como tem pessoas que mendigam afeto, tem vendedores que mendigam para o cliente. Fica ali, tentando convencer dos benefícios e a pessoa não está enxergando o valor e ela está lá mendigando. Quando você tem clareza de tudo que eu já falei aqui, principalmente do seu porquê e para quem você vende, a pessoa já vem com a mentalidade preparada. E baseada no que você apresentar, ela só vai concretizar. A venda, ela se torna muito mais fácil. Então, hoje eu não quero que você saia daqui mais motivada. Eu quero que você saia daqui decidida. Decida fazer as perguntas corretas para você chegar nas respostas corretas. Decida parar de fazer por fazer. Começa pelo seu propósito, pelo seu porquê. Quando você vive baseada nisso, gente, a vida é mais leve, é mais prazerosa, é mais gostosa. Quando você descobre o seu porquê, você para de correr atrás de tudo, você começa a construir algo que realmente faz sentido. E uma coisa que você não pode esquecer, quem tem um porquê forte não se perde no caminho. Não tem aquele negócio de você colocar a direção no GPS e ir para outro lugar e ter que refazer a rota. Não, você já sabe certinho o caminho que você vai traçar para chegar lá. Então, eu quero agradecer você que está aqui comigo no programa Atitude Empreendedora. Eu sou a Reginele Sampaio e
Eu gostaria que você enviasse esse vídeo para alguém que você sabe que precisa dessa mensagem. E eu vou ficar muito feliz de ler o seu comentário. Você pode me encontrar em todas as redes sociais e pode também já se inscrever no canal, ativar o sininho de notificação e ver tudo o que eu estou construindo aqui. Esse foi mais um programa Atitude Empreendedora, onde a sua atitude conecta com o seu propósito. Muito obrigada, um beijo e até mais. Tchau, tchau.